Hoje é a nossa última e derradeira aula de conteúdo dessa segunda unidade, né? Como eu falei, hoje a gente tem esse encontro aqui para falar das equações de conservação do momento linear. Sábado a gente faz a nossa aula de exercício e dúvidas, né? Eu proponho o horário de 9h30, mas pode ser também às 9h, né? Se vocês tiverem alguma objeção para 9h30, porque de 9h30 a gente consegue ir para umas 10h30, 11h, 11h30 de aula, né? A depender do nosso andamento. Então, às 9h30 eu acho que seria o ideal. Então, a gente tem nossa aula aqui no sábado. Dia 27 a gente faz mais exercícios, e aí vocês vão ver que nessa altura do campeonato vocês já vão estar bem mais tranquilos. 29 a gente faz nossa aula de revisão, e 3 a gente faz a prova, tá? No CIGAD vocês já têm os questionários, né? Os questionários do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, tem 3 tentativas, eu acredito, eu não lembro se vocês têm 4 ou 5 questões no questionário, mas ele vale 2 pontos, então vocês vão lá, marcam alguma coisa na primeira tentativa, submete aquilo, ainda que seja de forma. Eita, Arthur, esqueci de ajeitar a sua nota e o seu negócio lá, eu vou olhar hoje, não me deixe esquecer. E vocês pegam, né, o questionário, tem essas 4, 5 questões, resolve, submete alguma coisa, e aí tem uma outra tentativa para vocês, né, corrigirem a resposta que vocês tinham colocado da primeira vez, e aí segue o baile, tá? Tem 3 tentativas para fazer isso. Não, perdeu não, Arthur, eu é que estou me lembrando que eu esqueci de ver aquele negócio que você tinha me pedido, mas não me deixe esquecer, aula de sábado, 9h30. Só esse o comunicado. Tá bom? Então, nossa última e derradeira aula de conteúdo, né? Hoje a gente vai ter muita dedução de fórmula, meu povo, mas vai dar tudo certo, vocês vão sobreviver e vai ser ótimo, certo? Então, só para a gente dar uma recapitulada, né, no que a gente tinha feito nas aulas anteriores, a gente começou a falar de análise diferencial, né, aquela que se preocupava como que o escoamento se comportava de um ponto ao outro, né, e aí a gente queria entender como que isso acontecia. A gente fez a avaliação da equação da conservação da massa já até agora. Então, a gente pegou aquela equação lá do teorema de transporte de Reynolds e diminuímos o tamanho desse volume de controle que a gente trabalhava até ele ficar do tamanho de um ponto, né, do escoamento. Para fazer isso, a gente trabalhou com os produtos massa vezes a aceleração da gravidade. A gente considerou que isso aí tinha um valor único aqui num ponto que a gente conhecia, que era o centro da partícula fluida, e aí a gente precisava, né, da expansão em série de Taylor para avaliar em cada uma das faces como que estava esse produto. Massa específica, componente da velocidade. Por quê? Porque esse produto vezes a área nos dava informação de vazão mássica, né? Quando a gente fez isso, a gente chegou na equação da continuidade, que era essa, a coordenadas cartesianas, tá? Então, isso aqui foi na aula anterior, nas aulas anteriores, né? E na aula passada, a gente trabalhou com a cinemática da partícula fluida. Então, a gente pegou o movimento de uma partícula fluida dentro de um campo de velocidades, que era um movimento complexo, né, e destrinchou esse movimento em 4 componentes, né, de translação, de rotação, de deformação linear e de deformação angular, né. Quando a gente fez isso, né, a gente obteve algumas equações, né, para relacionar essas características do escoamento, né, para deformação angular, para rotação, etc. E eu tinha dito para vocês que agora a gente ia precisar começar a trabalhar com a conservação do momento linear. E para a gente fazer isso, para a gente trabalhar com essa equação, é que a gente tinha trabalhado com todas essas outras etapas, né? Com a etapa de aceleração da partícula fluida,
o que que acontecia com o movimento dela, por que que aconteciam esses movimentos, porque o que que acontece agora, né? A gente sabe que essa partícula fluida, ela vai estar sujeita a um campo de escoamento, né? Esse campo de escoamento vai ter valores de velocidade diferente em cada ponto, e aí esse fato de eu ter diferentes velocidades vai promover a transferência de quantidade de movimento, certo? Entre as camadas do fluido. E isso daí, né, em função do regime, né, se for laminar ou turbulento, vai acontecer de uma dada maneira ou de outra. Mas a gente vai ter essa transferência de quantidade de movimento entre uma camada e outra de fluido, entre partículas de fluido, né? De maneira que a gente pode, inclusive, né, num escoamento turbulento, como está aí na figura, ter mistura entre essas camadas de fluido. Então, é justamente a relação campo de velocidades, força, que vai ser importante para a gente caracterizar isso, tá? E quando eu falo força, né, eu estou falando de conservação do momento linear, porque a gente sabe que a segunda lei de Newton, ela pode ser expressa, né, como a taxa de variação do momento linear. A gente falou isso quando a gente estava tratando do começo dessa unidade, lá na perspectiva integral, né? A gente disse, ó, momento é massa vezes velocidade. Então, taxa de variação do momento é taxa de variação de massa vezes velocidade, dv dt. Então, seria massa vezes a aceleração, tá? Então, isso daí a gente tinha feito, né, para a aula, para as etapas anteriores. Então, se a gente sabe que o somatório de forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, a gente pode trabalhar isso também numa perspectiva diferencial, né? Então, a força infinitesimal vai ser aquela que atua sobre uma massa infinitesimal, tá? E aí, o detalhe é que, para uma partícula fluida, né, que se move num campo de velocidade, e esse campo de velocidade é a função das coordenadas espaciais e do tempo, então, a gente não fala em uma aceleração como simplesmente dv dt, né? A gente fala de uma aceleração que é expressa em termos de uma derivada material. E aí, isso a gente tinha discutido, se eu não me engano, na aula anterior, né? Que essa derivada material representava aí da velocidade, né? Representava um termo que era o de aceleração convectiva e um termo de aceleração local, né? O termo de aceleração local era aquele que representava as variações de velocidade com o tempo num mesmo ponto, enquanto esse termo de aceleração convectiva dizia respeito a como a velocidade varia de um ponto a outro no campo de escoamento, certo? Então, para a gente representar essa força infinitesimal, eu posso expressar também essa massa infinitesimal como produto massa específica vezes o volume desse volume de controle infinitesimal, dx, dy, dz. Né? Perceba que para esse lado da equação a gente já resolveu tudo, né? Não tem mais o que a gente mexer, né, nessa equação para esse lado direito. Todos os termos que a gente tinha que expressar, a gente já expressou nessa forma que está aí, né? Já destrinchou, já explicou tudo isso aí. O que nos falta agora é avaliar o termo da força, né? Que forças são essas que podem estar atuando sobre essa partícula fluida? E aí a gente sabe que as forças que atuam sobre uma partícula fluida são as forças de superfície e as forças de campo, né? Forças de superfície, aquelas que tratam da interação fluido-partícula, né? Na vizinhança dessa partícula, que são as forças de superfície, e as forças de campo são aquelas forças referentes a campos gravitacionais, campo eletromagnético, enfim. E na maioria das situações a gente se aplica, né, a gente usa, né, a consideração de que somente o campo gravitacional esteja presente.
Então, esse FB, né, que seria essa força de campo, a gente pode representar desta maneira, né? A força de campo por unidade de massa, que é representada justamente pela aceleração da gravidade, vezes a massa específica, vezes o volume da partícula fluida. Perceba, porém, que a orientação dessa partícula fluida com respeito à aceleração da gravidade, ela pode ser uma orientação qualquer, né? Então, a gente pode representar essa força de campo gravitacional em termos de suas componentes, na direção x, na direção y, na direção z, em termos, né, especificamente, da componente gx, gy e gz dessa aceleração da gravidade, tá? Então, aqui, ó, como a figura representa bem claramente, né, essa partícula fluida, ela pode estar orientada de qualquer maneira, né, espacialmente, né, e não necessariamente alinhada aí um eixo dessa partícula com o eixo que digamos assim, que está alinhado com a componente da aceleração gravitacional. Então, a gente pode ter essa força referente à ação do campo gravitacional, tendo componentes em Y, em Z e em X. Ok? Então, agora só nos resta trabalhar com as forças de superfície, né? Já dissemos que força era igual a massa vezes aceleração, destrinchamos o termo de massa vezes aceleração. As forças a gente disse que era de superfície e de campo, e de campo a gente já tratou. Então, falta a gente falar das forças de superfície. E aí, as forças de superfície, a gente disse, né, lá no começo da disciplina, que elas dividem-se, né, nas componentes normal e tangencial, né? E naquele momento a gente trabalhou com uma partícula fluida aí qualquer e disse, né, que a gente tinha valores de tensões em cada uma dessas faces, né? Tensão na direção x, tensão normal, cisalhante YX, cisalhante ZX e demais componentes da tensão, né? E quando a gente fez isso, né, a gente estava considerando um valor de tensão em cada uma das superfícies. Porém, quando a gente toma essa partícula para ser uma partícula infinitesimal, a gente vai considerar agora que a gente tem um valor dessas tensões atuando aí, sendo considerado no centro dessa partícula fluida, na origem, da mesma forma que a gente fez para massa específica, para velocidade, em todas essas outras etapas que a gente trabalhou, tá? E aí aqui, ó, eu tenho o valor dessas propriedades no centro da partícula fluida, e a gente precisa avaliar essas tensões em cada uma das superfícies, né? Por quê? Porque se a gente quer calcular essas forças, eu preciso calcular o produto das tensões vezes as áreas nas quais elas atuam. Então, o que a gente faz é expandir em série de Taylor cada um desses termos, né? Então, eu vou retratar aqui claramente para a tensão normal, mas vocês podem estender o raciocínio para as outras tensões, certo? Então, a tensão normal XX, que ela tem um valor aqui na origem, tal XX, se eu quiser avaliar essa tensão normal nessa superfície, a gente vai tomar o valor da função no ponto que eu conheço, mais a derivada da função com respeito à direção que a gente está tratando, né, que seria a direção x, vezes a distância do ponto que eu não conheço, que é o ponto que eu tenho interesse, ao ponto que eu conheço. Então, isso vale, né, dx sobre 2, tá, nesse caso. E aí eu tenho o valor da tensão normal nesta superfície, né? Se eu quiser calcular a força, então a gente faz o produto tensão vezes a área na qual ela atua, né? Similarmente, né, com o mesmo raciocínio, a gente faz essa expansão em série de Taylor para a face, né, do x negativo. Então, o valor da função no ponto que eu conheço, mais a derivada da função com respeito à direção que é de interesse, vezes a distância ponto
origem. Então, menos dx sobre 2, ó, perceba aqui, menos dx sobre 2, menos 0, seria a origem, ok? E aí, multiplico isso aqui pela área, né, onde a tensão atua para eu achar a força. Tranquilos até agora? Sobrevivendo? Sobrevivendo parte 1. Daqui para o final da aula. Então, vamos lá. Então, da mesma maneira, né, que a gente pode fazer isso para a tensão normal aqui, a gente pode fazer para as outras tensões, né? Tensão cisalhante YX, tensão cisalhante. Vale aqui, engraçado, ele botou aqui o símbolo. Que coisa mais doida! A figura aqui está usando como se fosse o símbolo de sigma, que é o que a gente usa para tensão normal, para as tensões cisalhantes, né? Mas deixa a natureza obrar, onde tem esse sigma aqui é tal, tá? A notação que a gente está usando desde o princípio é essa. Tá? Eu vi isso agora. Então, pessoal, se a gente for avaliar esse somatório de forças de superfície que atuam, por exemplo, nessa direção X, a gente teria a força referente às tensões normais, a força referente às tensões cisalhantes, tal YX, e as tensões cisalhantes, tal YZ, né? Porém, a gente tem a interação entre esses termos, né? E a gente consegue ver que esse termo de tensão normal na face do X positivo aqui, ele aponta para o X positivo, enquanto que esse outro termo de tensão aqui aponta para o X negativo. Então, a contabilização dessa força de superfície infinitesimal é a contabilização líquida dessas componentes, né? Então, eu vou somar isso daqui com isso daqui, né? E aí, essa soma, na realidade, se traduz numa subtração pelo fato de que um aponta numa direção e outro aponta na outra, tá? Esses termos aqui, vocês conseguem ver que vão automaticamente se cancelar, não é isso? Enquanto esses outros daqui, ó, vão se somar. Onde tem dx sobre 2 aqui da tensão normal, vai se somar com esse dx sobre 2, e aí a gente vai ficar com simplesmente ρx da tensão normal vezes dx dy dz. O mesmo vai acontecer para a tensão cisalhante, né? Então, dy sobre 2 com dy sobre 2 daqui, esses termos vão se somar, e a gente vai ficar só com ρy da tensão cisalhante em yx vezes dx dy dz. E o mesmo vai ocorrer para a direção z, né? Então, a gente pode representar esse somatório de forças infinitesimais de superfície como sendo o ρx da tensão normal, ρy da cisalhante em y, ρz da cisalhante em z, vezes o volume dessa partícula fluida infinitesimal. Da mesmíssima maneira, né, que a gente fez para a direção x, a gente vai poder fazer para a direção y e para a direção z, ok? Então, eu representei aqui, ó, justamente essas forças de superfície para a direção x, y e z. E perceba que a gente tem o quê? Essas derivadas parciais aplicadas ao campo de tensão, né? Então, aqui a gente tem a tensão normal XX, normal YY, normal ZZ, e aí as tensões cisalhantes correspondentes, tá? YX, tal, YZ. Então, pessoal,
É como se eu aplicasse, né, essas derivadas parciais sobre o campo de tensão, né, vezes o volume dessa partícula fluida infinitesimal para representar essa força de superfície. Só que se a gente for avaliar a nossa equação inicial, que era de que as forças atuantes sobre essa partícula fluida vai ser igual a massa vezes a aceleração dessa partícula fluida, a gente pode substituir tudo isso junto, né? Entendendo que essa força infinitesimal de campo mais essa força infinitesimal de superfície tem que ser igual a massa vezes a aceleração da partícula fluida. Eu digo para vocês que a vida fica muito mais fácil depois que a gente entende o que cada termo significa, né? Do que a gente tentar decorar a equação só por decorar. Então, esses termos aqui, ó, referentes ao volume da partícula fluida, ó, vão todos se cancelar, e aí a gente pode expressar que esse somatório de forças, ó, na direção x vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, na verdade, a gente passa dessa equação bem grande para essa daqui não tão grande, trazendo justamente somatório de forças na direção x, na direção y e na direção z, sendo igual a massa vezes a aceleração em cada uma dessas direções, tá? Esse conjunto aqui de equações é o que a gente chama de equações de conservação da quantidade de movimento no interior de fluidos que admitem a hipótese do contínuo. Perceba que isso é importante porque se o fluido não admitisse a hipótese do contínuo, eu nem podia ter aplicado a expansão em série de Taylor para avaliar as tensões numa face e em outra, né? Então, esse é um ponto interessante, ok? Detalhe, isso aí resolve a vida de ninguém? Resolve nada. Não chega nem perto de resolver a vida de ninguém. Porque o que acontece? Quando você chega neste ponto aí, aí você vê, ótimo, maravilha, tem uma expressão aqui para resolver, show de bola, 3 equações, 3 componentes da velocidade, 3 direções, vai dar tudo certo. Aí você olha de novo e diz, putz, grila, como é que eu vou relacionar essas tensões normais e cisalhantes com U, V e W? Né? Essa relação é dada, né, através do que a gente chama de equações constitutivas, relações constitutivas. Então, a gente tem, por exemplo, a equação que representa o comportamento de um fluido newtoniano como sendo um exemplo de equação constitutiva. Por quê? Porque ela relaciona justamente tensão com perfil de velocidades, né? Então, essas equações aqui de conservação do momento linear, a gente precisa de informações de quem que é cada uma dessas criaturas aqui e como que essas criaturas se relacionam com o V e W, certo? Então, isso aqui é só, digamos assim, metade da solução dos nossos problemas. Metade já é um bocado de coisa, né? Mas é só metade. Aí, quem que foi trabalhar com essa história? Né? Navier e Stokes. E aí eles foram aplicar, né, essas equações de conservação da quantidade de movimento para fluidos incompressíveis e newtonianos. Então, eu tinha dito para vocês, ó, tem aquela relação de um fluido newtoniano é uma relação constitutiva. E realmente, é ela que a gente vai aplicar agora. Então, lá, para um escoamento unidimensional laminar, a gente dizia, tensão é μ du dy, ou seja, μ vezes a taxa de deformação angular.
Se o escoamento ele era unidimensional e laminar, a gente ficava com esse perfil aqui. Se, por outro lado, a gente fala de um escoamento tridimensional, então a gente fala em usar todas aquelas expressões que a gente determinou, né, na aula anterior para a taxa de deformação angular. Lembra que a gente falou como que determinava essa taxa de deformação angular, que era a taxa de diminuição do ângulo formado entre duas retas inicialmente paralelas que se encontravam num ponto? Então, agora, né, a gente vai usar aquelas informações de taxa de deformação linear que a gente tinha definido e calculado na aula anterior, como uma informação constitutiva para resolver essas ditas dessas equações de Navier-Stokes, certo? A outra equação constitutiva que a gente tem é essa daqui, que representa, né, expressa e relaciona essas tensões normais com características do escoamento. O que eu posso dizer para vocês a respeito dessa expressão é que ela vai estar relacionando a pressão termodinâmica com as características de compressibilidade desse fluido. Mas eu explicar para vocês como que a gente chega nessa expressão está um pouco além do nosso escopo, tá certo? Então, perceba, eu tenho um termo que relaciona-se com a pressão termodinâmica, um termo que relaciona-se com o gradiente, né, desse campo de velocidade, então isso aqui diz respeito à compressibilidade, se esse escoamento é compressível ou não, ok? Quando a gente pega essas duas informações e joga nessa equação que já é pequena, ela fica mínima, ela fica do tamanho de nada, ela fica desse jeito, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui dessa linha para essa de baixo foi substituir o termo de tensão normal aqui nessa derivada parcial com respeito a x, e os termos referentes às tensões cisaliantes em y, tal yx, e tal tal zx, aqui na expressão. E aí eu juntei, né, só para fins de simplicidade e organização, eu juntei essa aceleração da partícula fluida aqui em termos da derivada material dela, certo? Então, está aparecendo mil e uma coisas para a gente trabalhar, né? A pessoa diz assim, vou desistir agora de fluidos antes de eu ter que me preocupar com a próxima prova. Mas não façam isso, tá bom? O que acontece? Ó, se o escoamento é de um fluido incompressível, a gente tinha visto ó, lá no começo das aulas da gente, que escoamento de fluido incompressível, a equação da continuidade obriga que esta operação aqui dê zero, né, que a taxa de dilatação volumétrica dele seja zero. Então, isso serve para a gente como uma simplificação, né, porque a gente estava com aquele meio mundo de coisa, né, e agora a gente já sabe que essa taxa de dilatação volumétrica aqui é zero. Fazendo isso, a gente fica com essa expressão daqui de baixo, que é exatamente igual, né? Só que aqui eu isolei o termo de ρp-ρx, tirei de dentro aqui desse parêntese, e ficou, né, ρx de 2.000 ρu-ρx, tá? O restante está tudo igual. Fazendo isso, pessoal, o que acontece, né? Aqui a gente tem derivadas atuando sobre derivadas, né? Rho-Rho-X de Rho-V-Rho-X, Rho-Rho-Y de Rho-Rho-Y. Então, a gente pode condensar alguns termos desses, né, em derivadas segundas. Aqui, por exemplo, a gente tem Rho-Rho-X de μ vezes 2 Rho-U-Rho-X. Então, eu tenho uma derivada segunda de U com relação a X, duas vezes. Esse termo aqui
em especial, a gente vai dividir ele em 2, para ficar as coisas mais fáceis de serem visualizadas, tá? Desta linha para esta, o que eu fiz foi simplesmente expressar todas essas derivadas segundas que a gente poderia, né, expressar, ó, de maneira bem clara, né? Então, conseguem ver que aqui a gente já deixou todos esses mi, rho2u, rhox2, mi, rho2u, rhoy2, mi, rho2u, rhoz2, né? E tem outros termos aqui que também se relacionam com derivadas com respeito a x, né? Se vocês observarem bem, aqui a gente tem rho x, aqui eu tenho também uma derivada com relação a x, aqui eu também tenho uma derivada com relação a x, né? Isso, derivadas parciais. E a gente sabe que para essas funções contínuas, a ordem de diferenciação não importa, né? Então, aqui, ó, foi colocado em evidência mi, rho, x, de tal maneira que os termos seguintes, né, puderam ser colocados aqui nesse parêntese. Então, mi, rho, x de rho, x, mi, rho, x de rho v, rho y, mi, rho, x de rho w, rho z. Por que que eu fiz isso? Simplesmente pelo fato de que, para um escoamento incompressível, este termo daqui, ele é zero. E aí a gente consegue simplificar ainda mais a nossa equação de Navier-Stokes, certo? Fazendo isso, né, a gente fica aqui, ó, então, só para deixar bem, botar uma corzinha melhor aqui. A gente fica com um termo de força de campo gravitacional, um termo referente ao gradiente de pressão, um termo referente a todas as tensões viscosas, né, sendo igual ao produto da massa vezes a aceleração, certo? Tudo isso por unidade de volume, obviamente. Então, isso aqui foi deduzido, foi demonstrado para a direção x, né, mas a gente poderia ter feito igualmente para a direção y e para a direção z. E aí, fazendo isso, a gente chega nesse conjunto aqui de equações, né? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né? Força de campo gravitacional, gradiente de pressão, forças referentes às características viscosas, né, as tensões cisalhantes. Esse somatório de forças é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração da partícula fluida, tá? Para a direção X, para a direção Y e para a direção Z. Todos bem? Tá abafado. Pequenas equações. Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Eventualmente dá tudo certo. Ei, deixa eu pegar uma água. Isso diminui, Kilder. Vai dar tudo certo. Deixa eu só pegar uma água. Pois é. Se acostume. Diminui, homem. Vai dar tudo certo. Respira. Cadê, meu Deus? Eu sei que eu tô. Integra nas mãos. É mais ou menos assim mesmo. Ó,
Aí você diz assim, ótimo, excelente, entendi o que fizemos, uma maravilha. E agora, né? Eu vou fazer o que com isso aí, né? Um detalhe, meu povo, é que em muitos livros vocês não vão encontrar essa dedução todinha, prontinha, desse jeito que eu fiz para vocês, não, tá? Vocês vão encontrar assim, ó, chegando aqui, dizendo quem é a tensão cisalhante, quem são as tensões normais, aí ele vai dizer assim, pronto, como o escoamento é incompressível aí de um fluido newtoniano, a equação final é essa. Eu acho que suaviza a digestão da equação se a pessoa entende como foi que ela saiu de um canto para outro, né? Então, acho que isso torna a vida de vocês até um pouco mais tranquila, certo? Entender por que, que as coisas se cortaram no meio do caminho. E aí, né, essa equação de Navier-Stokes, a gente vai fazer exercícios ainda hoje, na aula de sábado, etc., para vocês verem que não é bicho de sete cabeças, que a gente consegue resolver e tudo mais, tá? Antes da gente resolver, né, nosso primeiro exercício, eu vou só falar para vocês, né, da equação de Euler, que na realidade é ainda mais uma simplificação, né? Então, enquanto a equação de Navier-Stokes se aplicava para um escoamento incompressível e de um fluido newtoniano que tinha uma dada viscosidade lá qualquer, a equação de Euler ela vai se aplicar para esse escoamento incompressível, mas considerando que a viscosidade desse fluido seja igual a zero, né? Ele tem uma viscosidade constante? Tem, e é igual a zero. Isso aí facilita ainda mais e diminui ainda mais o tamanho dessa equação de Navier-Stokes, porque justamente todos esses componentes de tensão, né, cisalhante, eles se tornam nulos, porque a viscosidade vai ser zero. E os termos referentes à pressão, a gente já tinha visto, né, que podia ser representado justamente pela pressão termodinâmica. Então, as equações de Euler são justamente as equações de Navier-Stokes, no caso em que as componentes viscosas, ó, são nulas. O fluido tem viscosidade igual a zero. Então, a gente fica só com essa primeira parte, né? De aceleração da partícula fluida vezes a massa específica, sendo igual a componente do peso menos um gradiente da pressão. Por quê? Porque justamente não existe componente da viscosidade nesse caso. Tá bom? Então, vamos resolver uma questão para a gente começar a trabalhar, né, esses conceitos e sair das teoricidades para as praticidades, né, conseguir chegar num resultado concreto, né. Vocês vão ver que a gente vai fazer várias simplificações em prol de conseguir resolver as coisas analiticamente, tá? Então, a gente vai, sim, eu vou considerar que o fluido é incompressível, vou considerar que esse escoamento, ele é completamente desenvolvido, vou considerar, sei lá, que o regime é permanente. Essas considerações, elas são feitas, né, em prol da gente conseguir resolver os problemas analiticamente. Senão, a gente ia precisar do auxílio da ferramenta de computação fluidodinâmica computacional, né, para nos auxiliar. Então, algumas dessas simplificações, às vezes a pessoa diz, não, mas isso não faz sentido. Mas faz sentido se você quer ter uma informação relativamente precisa de como que está acontecendo esse seu processo global num plano, por exemplo. Tá ok? Então, essa primeira questão aqui, ela fala de um fluido incompressível,
Um fluido incompressível escoa entre duas placas paralelas verticais, separadas pela distância B, né, essa distância aqui. A da esquerda está fixa e a outra move-se para cima com velocidade constante, W. Considerando-se o fluido newtoniano, ou seja, tem viscosidade constante, e o fluxo laminar, obtém o perfil de velocidade para esse escoamento através de simplificações da equação da continuidade e de Navier-Stokes. Pessoal, aí você olha assim e diz, pronto, sei nem para onde vai, né? Não se aperreiem, tá? O meu conselho para vocês é sigam um algoritmo de etapas que vocês têm que efetivamente cumprir bem direitinho. Se vocês fizerem isso, provavelmente vocês vão chegar no resultado correto. Ok? Provavelmente porque, né, as pessoas sempre podem considerar um negócio que não era e, enfim, desandar o serviço todo. Mas, assim, em linhas gerais, seguindo isso, você consegue chegar no resultado correto, tá? Então, sempre que a gente for resolver a equação desse sentido, dessa tópico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista de considerações a respeito do processo. E aí, para cada consideração, a gente vai botar um número e o que aquilo significa. Um número e o que aquilo significa. Depois que a gente fizer isso, a gente vai partir para a equação da continuidade. Sempre primeiro a equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade é uma única equação, ela é escalar e ela é simples de eu simplificar. Ela é fácil de eu simplificar. Então, a gente vai fazer considerações, equação da continuidade. Quando eu trabalhar com a equação da continuidade, provavelmente eu vou obter novas simplificações, novas informações que vão poder ser úteis no trato da equação de Navier-Stokes. Então, passo a passo é considerações, equação da continuidade, equação de Navier-Stokes. Toda a vida. Vai facilitar a vida de vocês, certo? Então, para esse problema inicial, a gente pode fazer algumas considerações, né, interpretando o que foi informado, né, avaliando a geometria e tudo mais do processo, tá? Primeira consideração que a gente pode fazer é de que esse escoamento ocorra em regime permanente. Por quê? Porque ele não dá nenhuma informação com respeito a variações temporais. Então, a gente supõe que ele seja um escoamento em regime permanente. Então, assim sendo, aqui, ó, número 1, regime permanente quer dizer que todos os ρ-t vão ser iguais a zero. Segundo, eu posso considerar que esse escoamento está completamente desenvolvido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a avaliação desse meu processo aqui, ela vai vai ocorrer da mesma maneira, eu vou obter os mesmos resultados se eu observar esse processo aqui no início desse eixo Z ou em qualquer outro ponto desse eixo Z. Isso aqui, pessoal, diz para a gente que todos os efeitos viscosos que iam ser importantes, eles já atuaram. Eu já tenho um perfil que a gente chama de completamente desenvolvido. Toda a camada limite, ela já cresceu e já se desenvolveu, certo? Além disso, a gente vai considerar que não existe escoamento de fluido na direção X. Veja só, a direção X, ele colocou aqui como sendo essa direção, né, que parte para fora do plano dessa página. Eu fazer essa consideração, pessoal, basicamente quer dizer que eu estou considerando que o movimento principal desse fluido é ao longo desse eixo vertical Z aqui, certo? Então, quando eu faço essa consideração de não existir escoamento de fluido na direção Z, eu deixo de ter que tratar desse problema tridimensional aqui, certo? E isso me dá muita flexibilidade de resolução analítica, né? Me permite resolver esse problema analiticamente. Então, pronto. Etapa 1, que eram as considerações estão feitas,
né? E agora a gente vai para a equação da continuidade. Perceba que lá na caixinha de considerações já tem uma consideração 4, né? Onde eu escrevi da equação da continuidade tal coisa. Essa consideração 4 é justamente um resultado dessa etapa que eu estou tratando agora. Então, quando a gente escreve a equação da continuidade, para o escoamento de um fluido incompressível, por que eu sei que esse escoamento é de um fluido incompressível? Primeiro, porque ele disse na questão, e segundo, porque eu estou trabalhando com as equações de Navier-Stokes. Se eu estou trabalhando com equações de Navier-Stokes, obrigatoriamente esse fluido é incompressível e newtoniano. Obrigatoriamente. Então, sendo a equação da continuidade para um fluido incompressível dada dessa maneira aqui, né? Quando a gente aplica a consideração de que não existe escoamento de fluido em X, ou seja, não existe variação de propriedades ao longo desse eixo X que sai aqui do plano da página, e que o escoamento é completamente desenvolvido, ou seja, ρ é igual a zero, a gente fica com esta informação aqui. ρv, ρy é igual a zero. Porém, a gente sabe que o campo de velocidades ele é um campo que depende das coordenadas espaciais e do tempo, né? Então, v é uma função de x, y, z e do tempo. Tá? Se a gente for avaliar essa dependência à luz do que a gente considerou aqui, né? A gente está vendo, ó, que v, que era função de todas essas coisas, né? Não varia com x, não varia com z, e não varia com o tempo. Então, a gente consegue ver que, na verdade, essa componente v é uma função somente de y. E sendo assim, eu posso deixar de trabalhar com derivada parcial para trabalhar com a derivada total. Então, a gente sabe agora que dv dy é igual a zero. Se dv dy é igual a zero, isso quer dizer que v é constante, não é isso? Se v é uma quantidade constante, agora vem o negócio bonito do negócio. V vai ser constante e igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Lembra que a gente falou que existia uma tal de uma condição de não escorregamento? E a condição de não escorregamento dizia, olha, o fluido em contato com um contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno sólido, né? Então, nessa superfície aqui, a gente sabe que a velocidade da partícula fluida, ela vai ser zero, né? Nesse ponto aqui, em que a parede está fixa, né? A da esquerda está fixa, ou seja, sua velocidade é zero. Então, V vai ser zero, W vai ser zero, U vai ser zero, nesse local aí, certo? Pela condição de não escorregamento. E aí, o detalhe é que, se V é uma constante, e quando Y é igual a zero, V é igual a zero, então V é igual a zero em todo canto, certo? Então, essa informação que a gente tirou aqui agora da equação da continuidade, ó, é esse quarto ponto aqui que eu considerei, né, que eu coloquei aqui em considerações. E isso vai servir para a gente para vir aqui para esse próximo ponto, que é efetivamente avaliar a equação de Navier-Stokes. Então, perceba, considerações, equação da continuidade, e agora a gente vai para a equação de Navier-Stokes. Então, aqui, ó, eu já peguei toda a equação de Navier-Stokes. Em posse das minhas considerações, a gente vai poder fazer as devidas simplificações, tá?
Então, ó, para essa direção x aqui, a gente consegue ver que o escoamento ocorre em regime permanente, U a gente tinha falado que era 0, V a gente viu da equação da continuidade que era 0, ou o Rosé, né? Eu posso colocar aqui tanto o número 2 quanto o número 3, né? Porque tanto o escoamento é completamente desenvolvido, quanto não existe escoamento de fluido em X, né? U é igual a 0. E aí a gente consegue, né, deletar vários, na realidade, todos esses termos referentes à componente X da equação de Navier-Stokes. Se a gente for trabalhar com a equação na direção Y, a gente também tem muita coisa a ser cancelada, né? Então, ρV, ρT vai ser 0, porque o escoamento ocorre em regime permanente, né? Aqui, esse termo, ele vai se cancelar, porque U é igual a 0, porque V é igual a 0 e porque ρx é igual a 0. Esse termo aqui vai se cancelar, porque V é igual a 0. Esse aqui vai se cancelar, porque ρz é igual a 0, né? A gente não tem como avaliar G de Y, né? Na verdade, G de Y, né? Se a gente considerar a aceleração da gravidade aqui alinhada com esse eixo X, G de Y também vai ser 0. ρP, ρy, a gente não tem como avaliar. E aí, por a consequência, né, de todos os termos, a gente vai ver que ρP, ρy vai ser 0, certo? Para a direção Z, escoamento em regime permanente, U é igual a 0 e ρx é igual a 0, V é igual a 0 pela consideração 4, ρz é igual a 0 pela consideração 2, ρgz existe e tem um valor que eu não vou mexer, ρp, ρz é o gradiente de pressão nessa direção Z, certo? É preciso que a gente tenha um gradiente de pressão para empurrar esse fluido para vencer a aceleração, para vencer o campo gravitacional, tá? Não vai existir variação de propriedades com respeito a X e ρz é igual a 0. Então, perceba que aqui a gente consegue chegar justamente numa equação que relaciona a componente W da velocidade com a direção Y, né? Então, esse é um termo que a gente vai observar e vai avaliar, porque ele diz respeito justamente ao perfil de velocidades desse escoamento, certo? Então, é esse perfil que a gente quer determinar, tá bom? Então, a gente vai fazer como para resolver isso? Isolar as variáveis, né? Passar esses termos para o lado direito, deixando o termo de W e de variação com respeito a Y isolado. E aí, a gente vai ver que W, do mesmo jeito que a gente tinha visto para a componente V, não pode ser função de X, nem de Z, nem de T. Né, porque a gente disse que não tinha variação com o eixo X, não era um escoamento completamente desenvolvido em regime permanente. Então, o W também só pode ser, no máximo, uma função de Y. Então, a gente pode passar das derivadas parciais para a derivada total. Fazendo isso, a gente entende que a gente pode integrar essa expressão para obter algo como isso, dw igual a um termo aqui que multiplica y dy. Ô, meu amor, papai vai passar um negocinho no seu bracinho, tá bom?
um termo que está multiplicando o dy ao quadrado, né? Na hora que isso aqui é integrado, a gente fica com y dy, certo? E na hora que a gente integrar novamente essa expressão, a gente fica com a expressão genérica para o perfil de velocidades, certo? Dúvidas até agora? O escoamento ele vai ser completamente desenvolvido, Rafael, porque o perfil de velocidades ele vai ser constante na direção z. O perfil, como que w varia com y, vai ser constante em todo z. Entendeu? Não é que tenha uma velocidade constante, é o perfil de velocidade que ele vai ser o mesmo em todo o eixo Z. Certo? Então, até agora, teve o que a gente chama do perfil genérico, né? Na verdade, eu chamo, ninguém mais chama. Eu que coloquei, eu acho, esse nome desse negócio. Tá? Eu chamo isso aqui de um perfil genérico. Por quê? Porque esse perfil aqui, ele não traz consigo nenhuma característica que especifique o problema, né? Eu só vou obter o perfil real de velocidades quando eu aplicar esse perfil genérico para a condição do problema que eu estou tratando, certo? No caso dessa questão, né, o que a gente tem de condições que definem o problema? O fato de ele informar que a placa da esquerda está fixa e que a outra move-se para cima com uma velocidade constante. Isso dá para a gente informações que a gente chama de condições de contorno, né? Ou seja, nessa placa aqui, nessa placa da esquerda, quando y é igual a zero, o valor da velocidade w é zero. Por quê? Porque ela está fixa. Porém, quando y vale b, né? Quando eu deixo de trabalhar nesse ponto para trabalhar nessa outra placa, quando y vale b, o valor da velocidade é o valor w, que é o valor da velocidade constante, certo? Então, a gente vai aplicar essas duas informações, e com isso a gente vai obter o perfil específico, né, o perfil que caracteriza o problema, ok? Fazendo isso, né, aplicando primeiro a informação de que quando y for igual a zero, quando y for igual a zero, ou seja, quando y for igual a zero e y for igual a zero, o valor da velocidade é zero. Então, isso daqui resulta em C2 sendo nulo, certo? Quando a gente estiver trabalhando em y igual a b, né, y igual a b, y igual a b, C2 a gente já viu que vale zero, o valor de w é w. E aí, com isso, eu agora tenho como avaliar quem que é essa constante C1. C1 vale essa ruma de coisa. E aí a gente pode retornar para o perfil genérico e substituir a informação de quem é C1, todo esse termo aqui, e quem é C2, que é zero. E aí, com isso, a gente obtém o perfil de velocidades para esse escoamento. Ok? Foi sofrido demais?
Ou deu certo? É porque é a primeira. Foi sofrido, né? Vai dar certo. Ai, ai. Então, meu povo, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é: sigam o dito do passo a passo, né? Pega lá, escreve as considerações, escreveu aquilo, pula para a equação da continuidade, teve as simplificações da equação da continuidade, aí é que você vai se preocupar com Navier-Stokes. Não adianta você querer pegar a equação de Navier-Stokes e querer trabalhar nela sem ter feito o anterior. É só lamentos, né? Então, faz esse passo a passo, deixa tudo bem escritinho, que aí eu lhe garanto que você vai conseguir chegar na próxima etapa bem mais desenvolto, né? Vai ter bem mais facilidade. Tá bom? Vamos para mais uma? Vocês vão ver como tudo melhora. Simbora? Essa segunda questão, ela parece mais difícil, mas é capaz dela ser mais fácil do que a primeira. Ela diz assim, ó: um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana, inclinada, em um filme laminar, permanente, completamente desenvolvido, de espessura H. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obtenha expressões para o perfil de velocidade do líquido, a distribuição de tensões de cisalhamento, a vazão volumétrica e a velocidade média. Relacione a espessura do filme de líquido com a vazão por unidade. 1.200 coisas, tá? Porém, para a gente poder obter essas expressões para o perfil de velocidade e seguir adiante, né? Primeiro a gente tem que simplificar as equações de continuidade e de Navier-Stokes. Então, seguimos o nosso algoritmozinho, né? Que é escrever as considerações que a gente vai fazer e avaliar a equação da continuidade antes de chegar nas equações de Navier-Stokes, certo? Então, veja só, ele não traz nenhuma informação, ele não traz, não, minto, ele traz sim. Olha aqui ele dizendo que o escoamento ocorre em regime permanente, completamente desenvolvido. Não é lindo um negócio desse? Então, a gente já tem duas considerações: escoamento em regime permanente e completamente desenvolvido. O escoamento ser completamente desenvolvido, pessoal, quer dizer que não existe variações, né, ao longo da direção desse escoamento. Então, no caso aqui do processo, ρx é igual a zero. Um detalhe. Tá vendo que nessa questão aqui tem a figura linda para vocês desenharem em cima e fazer o que vocês quiserem? Nem sempre isso é o caso, né? Nessa questão aqui anterior, quem desenhou esse esqueminha aí teórico fui eu, né? Desenhei as duas placas verticais, separei elas com a distância B, coloquei uma para se mover para cima, a outra ficar constante. Então, é importante também essa etapa de transcrição do que está escrito, né? Vocês entenderem o que está sendo pedido, falado no enunciado, ok? Então, ele fala no próprio enunciado que o escoamento ocorre em regime permanente e é completamente desenvolvido, certo? A única consideração que a gente vai fazer é que não existe escoamento, consideração real, assim, fora do que está escrito, é de que não existe escoamento do fluido em Z. Esse eixo Z, pessoal, é esse eixo que está saindo aí, ó, do plano da página. Então, a gente simplesmente está... O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está considerando que o movimento preferencial desse fluido realmente é ao longo dessa direção X aí, certo?
Isso aqui simplifica a vida da gente para a gente deixar de ter que trabalhar com escoamento tridimensional, certo? Então, essas são as nossas considerações, tá? E aí a gente vai passar justamente para a segunda etapa, que é a avaliação da equação da continuidade. O escoamento ocorre em regime permanente, é completamente desenvolvido e não existe escoamento do fluido em Z. Isso quer dizer que a gente caiu na mesma situação do problema anterior, né? De que V é uma função das 4 coordenadas, mas que na prática, na realidade, né, não existe variação de V nem com X, nem com Z, nem com T. E isso daqui obriga, né, faz com que essa derivada que era parcial vire uma derivada total sendo igual a zero. Se essa derivada é igual a zero, significa que V é uma constante, tal e qual a gente viu na questão anterior. E olha a belezura. Aqui, novamente, a gente tem uma seção de interface, ó, fluido com superfície sólida. Então, nesse caso aqui, a condição, minha coordenação motora, a condição de não escorregamento se aplica. Então, nesse ponto aqui, ou seja, quando y vale zero, a velocidade do fluido é zero, essa parede está parada, essa superfície está parada. Então, se V é constante e vale zero nesse ponto, então V vale zero em todo o campo de escoamento. Certo? E isso para a gente é uma belezura, né, de informação que a gente vai usar aqui, ó, com uma consideração 4, certo? Então, fizemos considerações, a equação da continuidade, agora que a gente vai se meter com a equação de Navier-Stokes, beleza? Para a direção X, vou mudar aqui de cor para não ficar tão agressivo. Regime permanente, ρx vale zero, V vale zero, e ρz vale zero. G de x, a gente tem aqui um componente, né, de G na direção x, sim. Eu vou deixar isso aqui aí. Ρp, ρx. Bom, esse escoamento aqui, pessoal, ele não fala da necessidade de nenhum gradiente de pressão que empurre esse fluido para ele escoar, né? Então, a gente pode entender que ele escoa livremente, né? Esse líquido escoa livremente. Então, não existe esse gradiente de pressão aqui na direção x. U não varia com respeito a x. Ρu, Ρy. Aí a pessoa diz assim, meu Deus, será que eu cancelo? Será que eu não cancelo? Deixa eu cancelar. Não, não vou cancelar não. Mas será que não era para cancelar? Pensemos um pouco, pessoal. O que a gente quer é o perfil de velocidades do líquido, né? Esse perfil de velocidades é justamente como que a velocidade do líquido varia, né, ao longo dessa direção y aqui. Se a gente está tratando da direção, da componente da velocidade na direção x, então é como que u, que é a componente da velocidade, varia ao longo da direção y, né? Como que u varia ao longo de cada um desses y. Então, não posso cancelar esse termo daqui, certo? E nem tem nenhum termo daqui que me leve a ter essa vontade de cancelar esse termo, tá bom? Nenhuma consideração me leva a cortar isso daqui. Esse daqui, por outro lado, a gente cancela pelo fato de não existir escoamento em Z, certo? Eu vou fazer aqui as considerações logo para a direção
Y e para a direção X, antes da gente elaborar e continuar com essa direção aqui, X, tá? Então, para a direção Y, escoamento em regime permanente, ρ x igual a zero, V é igual a zero, ρ z é igual a zero, né? Ρ GY existe, ρ P, ρ Y é irrelevante, né? Nesse caso, é só dizer que existe uma componente de pressão hidrostática nessa direção Y, ρ x é igual a zero, V vale zero e ρ z também é zero. Então, para essa direção Y, a gente fica simplesmente com essa relação aqui. E para a direção Z, ó, todos esses termos aqui se cancelam, tá certo? Então, na realidade, o que nos resta é avaliar essa expressão aqui, né, que diz como que U vai variar, né, a integração e resolução dela vai explicar como que U vai variar ao longo da direção Y, certo? E aí, como a gente tinha dito, né, U era a função de x, y, z, t, mil e uma coisas, mas, pelas considerações da gente, né, de regime permanente, completamente desenvolvido, sem ter escoamento na direção z, a gente vê que, na realidade, U só é função de y, né? E aí a gente passa da derivada parcial novamente para uma derivada total novamente, e podemos fazer essa separação de variáveis e, né, passei o y aqui para esse outro lado da equação, e agora a gente vai fazer essa integração genérica, né, sem nenhum limite, né? Então, du vai ser menos ρ gx sobre mi dy, y dy, mais uma constante. Quando a gente integrar isso aí mais uma vez, né, a gente vai ficar com o que eu chamo de um perfil genérico, né? U igual a menos ρ gx sobre mi y quadrado sobre 2, mais C1y mais C2, né? Então, daqui para cá, a gente faz mais uma nova integração, certo? E aí, similarmente ao que a gente fez na questão anterior, a gente tem que passar desse perfil genérico para um perfil específico. Então, eu tenho que aplicar as condições de contorno, né? E aí, o que a gente vai considerar? A gente sabe que neste ponto aqui, que é o ponto de interface fluido-superfície, existe a condição de não escorregamento. Então, a velocidade do fluido é a velocidade da superfície, no caso, zero. Então, quando y vale zero, o valor da velocidade da componente U vai ser zero, né? E isso aí vai tornar justamente a constante C2 nula. Ok? A segunda condição de contorno, né, diferente do problema anterior, no problema anterior a gente tinha uma placa que tinha uma velocidade, né, que dizia, olha, a velocidade dessa camada aqui superior é W, né? Agora a gente não tem isso. A única coisa que a gente pode afirmar é que nessa camada aqui da superfície livre do líquido, não existe mais peraí, deixa eu me lembrar a palavra, peraí. Não existe mais um gradiente de velocidade, né? Não existe mais variação desse perfil de velocidade. Eu vou ter atingido a velocidade máxima aí desse escoamento, né? Então, nesse caso, du dy vai ser igual a zero, quando y for igual a h. Então, lembra que a gente disse assim, quando esse fluido, o fluido newtoniano, a tensão é dada por mi vezes a taxa de deformação, né? O fluido na superfície livre, ele já não sofre deformação, então du dy é zero, tá? Então, a outra condição de contorno que a gente vai poder aplicar é essa, a condição de que não existe mais variação nesse perfil de velocidade, eu atingi uma velocidade máxima nesse ponto.
Então, a gente pega a nossa equação genérica, deriva ela com relação a y, obtém du dy igual a zero, né? Então, nesse caso, a gente fica com menos ρ gx sobre mi y mais C1, né? E quando y é igual a zero, quer dizer, quando y é igual a h, o valor de du dy, que é a taxa de deformação, é nulo. Então, a gente tem a informação de quem que é C1. Com a informação de quem é C1 e quem é C2, a gente retorna para o perfil genérico e obtém o perfil de velocidades para esse escoamento, certo? Uma vez que eu obtenha o perfil de velocidades, pessoal, 90% do problema está resolvido. Por quê? Porque as outras quantidades que ele pergunta são, ó, obtenha expressões para o perfil de velocidade, a distribuição de tensões de cisalhamento. Pô, distribuição de tensões de cisalhamento, a gente está usando as equações de Navier-Stokes. Se a gente está usando as equações de Navier-Stokes, obrigatoriamente esse fluido ele é incompressível e esse fluido ele é newtoniano. Então, a tensão é μ vezes a taxa de deformação du dy. Então, se eu tenho esse perfil de velocidades, eu derivo ele aqui com relação a y, multiplico pela viscosidade e acho a distribuição de tensões. Ah, eu quero a vazão volumétrica desse escoamento. Vazão volumétrica é a integral do perfil de velocidades ao longo da área do escoamento. Então, qual vai ser a área que eu vou usar? Essa área referente a um dy vezes, né? Considere isso aqui um paralelogramo, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui por uma largura, sei lá, eu acho que nem W é a letra adequada para eu usar aqui, eu vou usar um D. Não sei nem se isso ficou parecido com D. Tudo bem. Então, aí você calcula a vazão volumétrica. Ah, não, agora eu quero a velocidade média. Ótimo, filho, vamos calcular a velocidade média. Pega a vazão volumétrica e divide pela área total do escoamento. Certo? Então, todas as outras quantidades, né, elas são relacionadas com o perfil de velocidades. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil, meu povo. Olha, a primeira questão a gente demorou quase uns 30, 40 minutos para resolver. Essa a gente demorou 16. Mas percebem que algumas coisas elas começam a se tornar recorrentes, né? Ah, eu tinha uma velocidade que era função de 10.000 coisas, agora eu vou trabalhar com só a derivada disso com relação a uma dessas coisas, né? Alguns critérios, eles vão se tornando recorrentes, tá bom? Elas estão ficando mais claras, é normal, é isso aí mesmo, Jonas, elas vão, o negócio vai se tornando menos indigesto. Eu gosto de dizer que vai se tornando menos indigesto, que a gente vai começando a entender o que está fazendo. É. É porque ela é muito grande, né? Então, é como todo grande problema. Se você não quebrar um grande problema em probleminhas pequenininhos que você consegue resolver, ele vira um monstro e você não consegue resolver ele. Né? Dúvidas, meu povo? Ficou claro o que a gente fez, o que não fez? De conteúdo, galera, é isso. É isso o conteúdo para a nossa segunda avaliação. Análise integral, análise diferencial, conservação da massa, conservação do momento linear, nas duas perspectivas, conservação de energia, né? Equação de Bernoulli. Então, assim, de maneira global, é isso que a gente tinha para tratar nessa segunda unidade.
E aí agora é só praticar, 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 fazer exercício, tirar dúvida, até o dia 3. Beleza? Show. Pois então, nos vemos no sábado, às 9h30, que aí eu vou fazer uma seleção. Se vocês tiverem alguma questão, vocês querem que eu resolva, manda aí um e-mail, manda alguma coisa para eu já selecionar e já resolver, né, para a aula de sábado, tá bom? É isso, meu povo. Nos vemos então no sábado. Vai ser gravada.